Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Guarnier. Vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis. E por uma coincidência muito grande, né, gravamos aí no último, o último vídeo do canal. Aí, se você voltar, você vai ver que nós gravamos um vídeo falando acerca de Israel, né, desses ataques que Israel vem sofrendo, como a mídia tem tratado com esses ataques, né, de uma maneira muitas das vezes não relatando a verdade, como tem sido o costume da mídia fazer nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Mas, coincidentemente, gravamos esse vídeo que está totalmente conectado com a nossa série de Gênesis, né? Uma vez que a origem do povo árabe foi o nascimento de Ismael, quando Abraão tenta resolver, né, da maneira dele, né, da maneira de Sara e de Abraão, né, fazendo com que Abraão tivesse, né, um filho com a escrava, com Agar, né, que fora dada a Sara no Egito. E aí a gente sabe que deu, e até hoje a gente tem consequências disso, né? E estamos vendo aí essa guerra já há tanto tempo, né, desde as origens, e a gente vai começar a entender isso um pouco melhor a partir desse capítulo 17 que chegamos, ok? Então abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 17, e hoje eu quero te pedir, enquanto você abre, que você curta, compartilhe esse vídeo, né, e inscreva-se aí no canal. Não deixe de assistir o vídeo anterior que eu falo sobre o ataque a Israel, né, e vai ser muito interessante para você acompanhar a série, né, e entender um pouco desse contexto aqui justamente que estamos passando aqui no capítulo 16, 15, né, que falamos, e agora no 17 a gente vai dar continuidade, né? Esse capítulo 17 aqui, o Senhor vem confirmando a aliança, né, de Deus aqui, a aliança de Deus com Abraão. O Senhor confirma essa aliança com Abraão. Então, olha lá. Capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Versículo 8: E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Perpétua possessão, ok? De Abraão e sua descendência. Não vem com esse papo, né? Como a gente tem escutado aí os noticiários ultimamente falando que Israel não tem direito à terra. É absurdo em cima de absurdo, né, irmãos? Mas vamos continuar. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Versículo 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Como efeito será circuncidado, o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança em vossa carne por aliança perpétua. Versículo 14, para a gente comentar a primeira parte aqui de versículos, depois a gente vai ler o 15 ao 27, tá bom? E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Ok? Vamos lá então começar aqui alguns comentários desses primeiros 14 versículos desse capítulo 17. Bom, a primeira coisa que, como eu já falei para vocês no último vídeo, né, do capítulo 16, o fato de Abrão, né, ainda Abrão, ter possuído, né, ter se deitado com a escrava de Sara,
né, com H. E ter gerado Ismael foi uma grande ofensa com Deus, foi uma grande ofensa com o Senhor. Ele tenta resolver o problema a partir da sua própria força, da sua própria carne, não se submetendo à vontade do Pai. Então isso gera uma grande ofensa e o Senhor vai se apresentar para ele no 17 aqui. É interessante que nós falamos na aula passada também, que se você olhar Romanos 4, versículo 19, você vai ver que durante 13 anos Deus demora para retomar as conversas com Abrão, né? Depois que ele fez lá, tentou resolver o problema por sua própria força, né? Gerando Ismael. Ismael, a consequência é o povo árabe, é o mundo árabe, ok? Eu não estou dizendo aqui que é um povo que precisa ser discriminado, nada disso, mas a consequência do erro de Abrão, né, em ter tentado resolver o problema por conta própria é ter dado origem ao mundo árabe, que é inimigo até hoje de Israel, que tenta tomar as terras de Israel, que é de Israel por direito, e por aí vai. Se você não está entendendo esse papo, volta e assiste o vídeo lá que eu falo sobre né, o ataque que Israel vem sofrendo. E que, logicamente, que eles vão reagir. Né? Então não sejamos ingênuos de achar que Israel só vai ficar tomando míssil e não vai reagir, uma vez que eles têm um dos exércitos mais poderosos hoje do mundo, né? E muita tecnologia para resistir a esses ataques, certo? Bom, esse primeiro versículo, quando Deus aparece para eles, né, capítulo 17, versículo 1, falando assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, eu sou todo suficiente. Você não precisa de colocar as suas vontades, as suas práticas, os seus achismos, né, em prática para tentar fazer aquilo que só vai ser feito através de mim. Não é o que o Senhor está falando aqui para ele. E aí, continuando, né, versículo 2, ele vai reforçar, né, a aliança que ele vai fazer aqui com Abraão e com o povo, né, que vem após dele, os descendentes dele. Né, e vamos lá para o versículo 5, que é quando Deus vai mudar o nome, né, tanto de Abrão quanto de Sarai. Olha lá. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Abrão quer dizer pai exaltado. E Abraão quer dizer pai de uma multidão. Né? E isso é uma coisa aqui que a gente pode tirar poderosíssima. O Senhor vai cumprir a promessa de multidões que também fora feita lá em Gênesis 1, 28, né? E Gênesis 9, 1, ok? Tanto para Adão como para Noé e a sua descendência, certo? Então agora aqui ele está chamando um povo para ser seu povo, através de Abraão, e ele está renovando a promessa de multiplicar, ok? Versículo 6. E de ti farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então, quando o Senhor, né, ele muda aqui o nome de Abraão, pai exaltado, para pai de multidões, entenda, alguém que é exaltado não está preparado para ser pai de uma multidão. Então era necessário perder esse significado de alguém exaltado para mudar o significado de pai de multidão. E ninguém exaltado vira pai de multidão, ok? Continuando aqui, versículo 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Irmãos, aqui o que Deus está falando com Abraão é o seguinte: ei, acabou. Você não é mais exaltado, agora você é pai de multidões, agora vai sair de cena o seu eu, né, e vai entrar aqui Cristo, né, conforme Gálatas 2:20. Né, vai sair de cena aqui agora, né, o seu eu para entrar a graça de Deus, conforme 1 Coríntios 15:10. Né, e aí a gente vai entrando, né, aqui nos textos, Gálatas 2:20, por exemplo, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Né, eu não vivo mais para fazer a minha vontade, mas vivo para fazer a vontade dele. E é isso que o Senhor está mostrando para Abraão aqui. Ok? Então, nações e reis sairão de ti. Olha lá, Gênesis 35, versículo 11. O resultado de sermos multiplicadores hoje, para nós, como Abraão foi um multiplicador na época dele, é a vida adequada da igreja. A igreja se torna o reino de Deus na terra, se nós somos multiplicadores como Abraão foi multiplicador na época aqui que o Senhor reestabelece ou firma novamente a promessa com ele. Ok? Olha isso lá em Romanos 4,17.
tá bom? Essa questão do reino de Deus na terra, estabelecida a partir do momento em que a igreja entende, né, como ser uma igreja adequada para o seu tempo, certo? Continuando aqui, ele deixa o eu dele de lado e passa a ser um cumpridor do propósito de Deus, assim como nós devemos cumprir o propósito de Deus. Então, Abraão, em Gênesis 15:4, né, ele vai cumprir aquilo que o Senhor tinha estabelecido, lá em Gênesis 15:4. E nós vamos cumprir a partir do momento que entendermos que não é por nós, mas é por Ele, ok? Olha lá, João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, ok? Então, irmãos, quando Abraão tenta fazer da sua própria carne, ele gera Ismael. E aí o Senhor entra em cena alguns anos depois para mostrar a ele: Abraão, não é a tua vontade que vai se estabelecer e se cumprir, mas é a minha. Ok? Versículo 11. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Bom, o prepúcio, né, como vocês sabem, é um excesso de pele que todo homem tem, né, no seu órgão reprodutor masculino, no seu órgão sexual. Né, e esse excesso de pele é chamado prepúcio, que é feita uma cirurgia de fimose para que se houver algum problema para o homem, ele tem que fazer essa cirurgia, até para ter uma asepsia melhor, uma limpeza melhor, né? E por aí vai. Então, a aliança estabelecida por Deus, a marca dessa aliança era essa circuncisão que era feita ao 8º dia. Eu já falei isso, né, nos vídeos de criação que a gente tem também, na nossa escola de crescimento, lá aqui na CSN em Vila Isabel, que os níveis de vitamina K e protrombina, que são anticoagulantes, só estão em níveis normais no nosso organismo a partir do 8º dia. Então, olha a sabedoria divina aqui, né, cooperando com a humanidade. Né? Olha, se você fizer a retirada do prepúcio antes do 8º dia, corre-se o risco de haver uma hemorragia, porque os coagulantes, né, não estão ainda em níveis normais, certo? Imagina, irmãos, né? Imagina isso aqui 6, 7 mil anos atrás, tá? Sem os recursos que nós temos hoje, sem as injeções coagulantes e por aí vai, tá? Nesse versículo 11, era necessário a circuncisão e era um sinal. Então, para herdar a promessa de Gálatas 2:20 e de Romanos 4:11, deveria ser circuncidado todo o homem, né, no 8º dia. Aquele que fosse nascido de Abraão, aquele que fosse comprado de fora e não importava, né, e se não houvesse o sinal da circuncisão, era um sinal de que não havia aliança com Deus. Essa circuncisão no Antigo Testamento representa o batismo para nós no Novo Testamento. Você pode olhar lá Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Bom? Então, espiritualmente, né, nós nos despimos da carne, nós nos despimos do nosso ego, nós nos despimos de tudo aquilo que nós podemos achar que ainda resta de velho homem em nós. Né? E mediante a crucificação de Cristo, nós entramos nessa aliança com Deus. Hoje funciona assim com a gente, amém? No Novo Testamento. Então você pode olhar, como eu já falei, Colossenses 2, versículo 11, 12 e 13, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, Jeremias 4, a parte A do versículo 4, Atos 7:51, Gálatas 5:24, Romanos 6:6, Efésios 4:22, né? E você pode olhar também lá Colossenses 3, versículo 9. Então, Deus pede para cortar a carne, né? Então, a verdadeira circuncisão é a circuncisão espiritual. É isso que vale para nós hoje, né? Isso você pode ver também em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Né, as pessoas ficam muito preocupadas, Rafael, e essa questão de cortar a carne e tudo mais, a gente tem que fazer essa cirurgia também. Pô, temos que fazer se for uma questão de saúde para o homem, né, se for necessário, se o médico julgar que é necessário, mas não como forma de aliança com Deus, isso acabou com a lei. Os judeus cumprem isso ainda hoje, mas para nós não, nós estamos debaixo da aliança, a nova aliança espiritual, que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Continuando aqui, a partir agora do versículo
Versículo 12 ainda, quando fala também desse, o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, eu não posso deixar de dizer para vocês que aqui tem uma analogia também com a ressurreição de Cristo. Lembra que eu falei? Mateus 28, 1, e João também, capítulo 20, versículo 1, a ressurreição, o 8º dia, ok? Continuando, versículo 14. O homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo e quebrou minha aliança. Então, se os chamados não vivem crucificados, eles não têm aliança, né, com o Senhor. Então, você que é chamado, você tem que manter a tua aliança. E a aliança é cortar a carne e fazer a vontade de Deus. Conectar a sua alma, seu espírito e não a carne, para que a vontade do Pai seja feita. Amém? Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Quem dera que viva Ismael, está chamando ainda pela lei, ok? E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para sua descendência depois dele. Versículo 20. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Ok? A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac. A aliança do Senhor não está com Ismael, irmão, está com Isaac. Ok? A aliança do Senhor está com Ismael, não está com Ismael, está com Isaac. Certo? A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara dará à luz neste tempo, determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todos os homens entre a casa de Abraão, e circuncidou a carne do prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, né, seu filho. Né, Abraão aqui cortando a carne, abrindo mão agora da lei para poder gerar a graça. Ok? Vou repetir. Abraão cortando a carne, abrindo mão da lei para poder gerar a graça. Ok? E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, né, e os comprados por dinheiro ao estrangeiro, né, foram circuncidados com ele. Então você vê isso aí também lá em Gênesis 18, 14, essa questão da circuncisão. Tá? Comentando algumas coisas aqui para a gente fechar esse vídeo de hoje. No versículo 15, né? Sarai quer dizer minha princesa. E quando ele muda para Sara, né, ele está dizendo somente princesa. Sarai é minha princesa. Ou seja, é uma coisa que imita, é uma coisa que particulariza. Já Sara não. Sara é uma coisa que aumenta, né, é uma coisa que generaliza. Né? Ninguém que é Sarai, ninguém que é minha pode gerar uma descendência, né, gigante. Não pode ser uma nação de algo que é meu, mas tem que sair uma nação de algo que está aqui comum, né, que está pronto para generalizar, para fazer com que saiam nações, reis do seu ventre. Entenderam a diferença? É uma diferença simples, mas que, né, Sarai, minha princesa, e Sara, princesa, abriu-se o leque agora, para que fosse gerada, né, toda uma nação aqui, a nação de Israel. Tá? O nascimento da nação de Israel. Continuando, versículo 16, né, aqui a gente vê uma questão, porque eu a hei de abençoar e te darei um filho, né, e te darei dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Né? Então, Isaac é uma figura aqui dos crentes. Sara, quando gera Isaac, é a mesma coisa que
Cristo que está gerando crentes, ok? Olha lá 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ok? Na sua ressurreição, Cristo gerou Isaac, Cristo me gerou como crente, Cristo te gerou como crente, 2 Coríntios 5,17, tá? Então, irmãos, fica ligado, porque, mais uma vez eu vou falar isso, da nossa carne nós não podemos gerar nada para Cristo, amém? Da nossa carne nós não podemos gerar nada para Cristo. Continuando, agora no versículo 19, olha lá. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, chamarás o seu nome Isaque. Sabe o que quer dizer Isaque? Ele sorri. Ele sorri. Né? Interessante aqui é o seguinte, Ismael foi gerado na carne e foi rejeitado por Deus. Né? Olha, o versículo, capítulo 21 que a gente vai chegar, no versículo 10 você vai ver isso. Só Isaac, gerado pela graça de Deus, cumpre e pode cumprir o propósito. Né? Olha o versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac. Não tem aliança com lei, tem aliança com graça. Amém? Então olha lá Gênesis 21, 12 e Romanos 9, dos versículos 7 ao 9. Amém? Muitas coisas interessantes aqui eu sei, né? Vamos só finalizar. Ele, depois do 23 até o final 27, ele vai pegar todos da sua casa e vai fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. Olha, vai circuncidar todo mundo como forma de aliança, inclusive você, o seu filho que foi gerado através da escrava, da lei, vai circuncidar também, né? Vai circuncidar os empregados, aqueles que você comprou os escravos, vai circuncidar todo mundo. E aquele que não for circuncidado não tem aliança comigo. Então, a aliança do Antigo Testamento, né? A circuncisão representava a aliança. E o batismo representa a aliança para nós do Novo Testamento. Okay? Se você decidiu por caminhar nesse caminho que é único, né? Nós somos do caminho. Nós somos do caminho de Cristo. Se você tomou a sua decisão de servir esse Deus maravilhoso, né? De fazer parte da igreja, você automaticamente tem que começar cada vez mais a renunciar às coisas do mundo, para passar pelas águas de batismo e firmar sua aliança com esse Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer tudo por nós, inclusive entregar o seu próprio Filho, unigênito, único, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, deixe de relutar. O que está faltando para você, né, acertar aquilo que você tem que acertar e se batizar, cumprir essa aliança com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe, né? Não deixe de curtir e inscrever-se aí no canal também, é muito importante para nos ajudar, ok? Próxima aula, capítulo 18. Não sei se eu solto um videozinho antes aí, né? Mas fica ligado, né? Ativa lá as notificações para que você seja notificado toda vez que eu lançar, né, liberar aí um vídeo novo, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, um grande beijo, tchau, tchau.